Segundo bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Vamos matar a curiosidade de muitas das nossas telespectadoras gestantes, ou mães de gestantes, familiares de gestantes, com relação a uma questão. Doutora Érica, cada vez os mecanismos de diagnóstico, eles procuram ser mais precoces com relação às doenças cardiológicas e com relação às doenças de um modo geral. Com relação à cardiologia infantil, nos fale um pouco, por favor, de mudanças que tenham ocorrido, se ocorreram, nessas últimas décadas, com relação a essa precocidade no diagnóstico e na correção das patologias. Então, realmente, assim, nos últimos anos houve um avanço muito grande, né? Antigamente, muitas das crianças que nasciam com problema de coração eram aquelas crianças, nasceu bonito, aí não vingou. Ficava aquela, o que será que essa criança tem? Muitas vezes não tinha diagnóstico, a criança falecia na primeira semana de vida e a gente ficava sem diagnóstico daquelas crianças. Hoje em dia, já é possível a gente fazer o diagnóstico, principalmente das formas graves de cardiopatia, na gestação, através de um exame que a gente chama de ecocardiograma fetal. Esse exame ele deve ser feito entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. É um exame morfológico do coração, não é igual ao exame que a gente chama de exame morfológico geral. Esse é feito em torno da 20ª semana e esse exame ele não consegue detectar aproximadamente nos países desenvolvidos metade das cardiopatias. Então, além do exame morfológico normal, a criança, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade de Pediatria, seria obrigatório para toda gestante fazer o rastreamento cardíaco, que é feito através do eco fetal entre 24 e 28 semanas de gestação. Pode ser feito um pouquinho mais tarde, às vezes por algum motivo que não tenha conseguido fazer, depende um pouquinho da colaboração do feto, né, que muitas vezes a gente não tem. Mas através desse exame a gente consegue fazer o diagnóstico da doença grave, das formas graves de doença. Essa mãe, então, uma vez que ela tem esse diagnóstico, a gente vai pesquisar a presença de outras malformações que podem ocorrer conjuntamente, claro, como síndromes genéticas, alterações em outros órgãos. E esse bebê vai, então, ser preparado e nascer num ambiente onde ele vai poder ser submetido à cirurgia ao nascimento. É muito diferente um bebê nascer num local onde não tem cirurgia cardíaca, ter transportado em estado crítico até um hospital para operar o coração, daquele bebê que já nasceu na maternidade, com o diagnóstico pré-natal, toda a equipe está preparada, o cirurgião já está aguardando, essa cirurgia vai poder ser programada com calma para ser feita já nos primeiros dias de vida. Então essa criança tem uma chance de sobrevida assim, infinitamente maior. E a gente que mora no interior, que, por exemplo, aqui na nossa cidade não existe cirurgia cardíaca de criança, aqui e em todo o interior do estado do Rio de Janeiro, só é feita cirurgia na cidade do Rio de Janeiro, cirurgia cardíaca aqui no nosso estado. Então, esse diagnóstico se torna mais importante ainda. Então, se a gente puder ter o diagnóstico, preparar, encaminhar essa gestante, porque dentro do útero, mesmo a doença grave do coração, a criança fica bem, porque a circulação fetal é diferente. Lógico. Então, o bebê está protegido ali dentro da barriga da mãe. A melhor incubadora da vida dele é a barriga. Então, a partir do momento que ele vai nascer, é que todas as transformações da circulação vão fazer com que a doença se manifeste. Então, se a gente puder fazer esse diagnóstico precoce, encaminhar a mãe para nascer num centro de referência, é o ideal. E, além disso, para aquelas crianças que não conseguiram ter acesso ao ecocardiograma fetal, que a gente sabe que é um exame que tem que ser feito por um especialista, e muitas gestações, principalmente as gestações do SUS, não têm acesso a esse tipo de exame. Então, foi criado, assim, já mundialmente, um outro teste, que é mais simples, é um teste chamado teste da oximetria, ou teste do coraçãozinho, que é uma coisa muito simples, que pode ser instituído em qualquer maternidade, depende só um pouco de boa vontade política para a gente instituir. Já é lei no Brasil, mas infelizmente em muitos locais a gente ainda não tem acesso a esse exame por falta de informação, por falta de vontade política de instituir. Mas é um teste simples, na verdade é medida uma oximetria, que é o oxigênio do bebê, através de um aparelho que é indolor, e isso é feito com 24 horas e 48 horas depois do nascimento. Através desse exame, a gente consegue detectar alterações na oximetria que normalmente estão ligadas à doença do coração. Então, esse bebê nasceu, não fez eco fetal, a gente fez o teste da oximetria, ou o teste do coraçãozinho também, como é chamado popularmente. Veio alterado, esse bebê não pode receber alta da maternidade, ele tem que ser submetido a um exame de ecocardiograma para fazer o diagnóstico antes de ir embora. Porque com 48 horas de vida é que a circulação fetal ela se transforma.
A gente tem um canal, que a gente chama de canal arterial, que existe na vida fetal, e ele vai se fechando nesses 2 primeiros dias de vida. O bebê que tem doença grave, se esse canal se fechar, sem diagnóstico, ele morre. Então o bebê vai para casa, às vezes um bebê grande, a termo, a gestação toda normal, e o bebê falece em casa. Através desses exames, a gente consegue tentar rastrear essas crianças. O pediatra vai examinar, né? O pediatra que vai estar presente vai examinar a criança junto com o teste do coraçãozinho. Viu alguma alteração, essa criança não pode receber alta da maternidade. E essa é uma luta que a gente vem fazendo bastante aqui na cidade, tentando implementar o teste da oximetria na nossa maternidade. Mas, infelizmente, a gente ainda tem só uma maternidade aqui na cidade que faz de rotina esse teste, né? A gente está tentando disseminar essa ideia justamente para tentar implementar e melhorar o diagnóstico precoce e a sobrevida das crianças que nascem com cardiopatia. Claro. Algumas cardiopatias, por sua própria natureza, de similaridade com uma imaturidade da embriologia cardíaca, elas se resolvem naturalmente, não, doutora Érica? Existem algumas cardiopatias simples, né? Por exemplo, esse canal que eu citei anteriormente, que é o canal arterial, ele pode persistir, né, por algum problema ao nascimento, se houver alguma falta de oxigênio naquele momento, algum tipo de asfixia, algum problema no canal de parto, às vezes esse canal ele pode permanecer aberto por mais de 24, 48 horas. E, às vezes, com o passar do tempo, do crescimento da criança, existe a possibilidade dele se fechar. E outras malformações também, como, por exemplo, a CIV, que é a comunicação interventricular, Sim. que é a cardiopatia mais comum, né, que dá o barulhinho que a gente chama de sopro, né? Mas só salientar aqui uma outra coisa que não tem a ver com a pergunta, mas que sopro não é sinônimo de doença no coração, porque todas as pessoas confundem muito essa palavra. Ah, meu filho tem sopro. Mas o sopro é só o barulho que o médico examinando ele ausculta, né? Que pode traduzir uma doença ou não. Que pode ser um sopro que a gente chama de sopro inocente, que é um barulho normal do coração da criança, que aparece muito comumente, né? E o sopro que traduz doença, né? Então a CIV, por exemplo, que a gente estava falando, que é a cardiopatia mais comum, com o passar dos anos, a própria musculatura do coração, ela pode fechar espontaneamente aquela CIV e a criança ficar curada. As formas leves de doença a gente acompanha realmente durante muitos anos, a gente não intervém na maioria das vezes, até uma determinada idade, porque existe a possibilidade do fechamento da CIV, do fechamento da CIA, que é outra cardiopatia, do PCA. Então, muitas vezes, as formas leves da doença a gente fica acompanhando para a gente ver se a própria natureza vai resolver. Doutora Érica, uma pergunta que tem a ver com a organização da assistência à criança. Toda cidade de médio porte deveria ter, no mínimo, uma maternidade onde nós pudéssemos ter a possibilidade desse diagnóstico precoce ainda na vida intrafetal? Com certeza, né? Principalmente as maternidades de alto risco, que a gente chama, Sim. onde as gestantes que são encaminhadas para lá são gestantes que têm um risco maior. Por exemplo, a mãe diabética. Diabetes na gestação é uma coisa relativamente comum e preocupante, né? Diabetes tipo 1, tipo 2, elas aumentam a incidência de cardiopatia congênita. Então, essas maternidades, pelo menos uma maternidade que fosse concentrada, as gestantes de risco, a gente deveria poder oferecer esse tipo de teste. Mas o que acontece muitas vezes é que existem algumas formas de doenças maternas que podem aumentar a incidência de cardiopatia, mas a maioria das vezes a cardiopatia nasce naquela mãe que não tem absolutamente nada, é ao acaso. Claro. Então, o ideal, se a gente pudesse realmente, era que toda a maternidade pudesse pelo menos fazer o teste do coraçãozinho, porque é uma coisa muito barata. Toda maternidade tem um centro cirúrgico. Todo centro cirúrgico tem esse aparelho que a gente chama de oxímetro. Então, na verdade, já existe aparelhagem lá. É só deslocar aquilo por alguns instantes para fazer um exame rápido. E ter um colega da especialidade, né, para orientar a resolução do problema. Com certeza. Fazer o teste e depois ter uma referência para encaminhar essa criança para fazer o ecocardiograma, né? Porque um dos problemas que a gente tem no nosso SUS, pela própria insuficiência de recursos financeiros, né, para que os gestores possam organizar, é a possibilidade, e que a nós médicos nos dói, a possibilidade de fazer o diagnóstico e não ter a referência adiante com um fluxo rápido para que os nossos pacientes sejam encaminhados.
eu suponho que em cardiologia infantil isso realmente seja mais do que preocupante, seja angustiante para o profissional. Não, com certeza. Até que em termos de organização, a gente evoluiu até no nosso estado. Sim. Existe hoje em dia uma central de regulação para essas crianças. Então, toda criança que consegue passar por esse caminho e fazer, né, fez o diagnóstico de uma cardiopatia grave, a gente entra em contato, essa criança entra nessa regulação. Mas com a crise na saúde, a gente sabe que os problemas Mas é transferida... Aí ela é transferida para um centro no Rio de Janeiro para poder ser submetida à cirurgia cardíaca. Mas nem sempre o fluxo é suficiente para a demanda que a gente tem, né? Muitas crianças falecem na fila. E nem sempre o diagnóstico é possível. Porque o tipo de a cardiopatia congênita, que influencia muito a questão da mortalidade neonatal precoce, existe também nos países que têm uma assistência médica maravilhosa, como na Europa. Não é? Então, não é uma questão que a medicina possa dar uma resposta com absolutos resultados positivos, né? Não, mas melhora muito. Com diagnóstico precoce e com tratamento. Terminamos aqui o nosso segundo bloco e voltamos em seguida com mais saúde, o programa de saúde da Terceira Via.